Olá, sejam muito bem-vindos ao FIFA Nerd Sports. Nós vamos falar de Copa do Mundo e nós vamos falar dando uma análise bem interessante aí da Copa, desempenho, estimativa do futebol até 2026, tudo aquilo que nós vemos que seja interessante. Estamos nesse momento aqui assistindo a final da Copa do Mundo entre Argentina e França, 1-0, gol do Messi. Se as coisas continuarem assim, Messi encerrando a carreira com chave de ouro na seleção argentina. Mas o nosso foco do nosso vídeo aqui nesse momento é falar sobre Arsene Wenger e Jürgen Klinsmann, que são os responsáveis aí para analisar essa Copa do Mundo em todas as suas instâncias e tudo aquilo que vem acontecendo até aqui, para trazer para nós um pouco de direcionamento para pensar no futebol nos próximos anos aqui para frente. Então vale muito a pena ver esse vídeo, então fica até o final, compartilha, assina o canal, pois são análises bem interessantes para você que gosta de futebol e quer acompanhar o futebol de maneira bem direta nesse exato momento. Então vamos avaliar aqui tudo sobre a Copa do Mundo. Então, iniciando aqui essa condição, então nós vamos falar um pouquinho sobre Arsene Wenger e Klinsmann, que são responsáveis então pelo grupo de estudos técnicos da FIFA, TSG, que esteve ali numa coletiva de imprensa em Doha em algumas ocasiões, falando, trazendo informações bem interessantes sobre a Copa do Mundo ali. Então nós vamos apresentar esses dois particularmente. Vocês que já do futebol já conhecem bem os dois, tem grande história do futebol, mas nós vamos trazer aqui pontos bem interessantes para que você possa então tirar proveito do que foi essa Copa do Mundo. Lembrando que nós aqui do FIFA Nerd Sports também assistimos nossos 64 jogos da Copa, também fizemos nossas análises aqui, nossas avaliações. Então nós temos também não só a análise dos profissionais da FIFA, mas também tem a análise nossa aqui do canal com pontos interessantes, ok? Então, iniciando aqui um pouquinho essa conferência, o Arsene Wenger, nessa entrevista, ele falou um pouco, essa fala aí, sobre a organização da Copa fora de campo. Por exemplo, que embora ele faça a avaliação técnica da competição, ali a parte que envolve a montagem da Copa, a criação de tudo, foi muito bem feito. Ele colocou até que essa experiência foi maravilhosa de também trabalhar na parte de bastidores da Copa do Mundo e também olhar para a parte técnica. Então ele falou que, sem dúvida alguma, o fato de toda a estrutura, toda a organização e tudo que envolve a Copa ter dado muito certo influenciou bastante nas condições para que as partidas tivessem uma elevação de nível técnico, e essa Copa, sem dúvida alguma, teve um nível técnico bem lá em cima. Então nós vamos aqui falar um pouquinho dessa imagem do Klinsmann, para que você também possa ver nessa mesma conferência o Klinsmann também dando a opinião dele. Mas antes de entrar na opinião dos profissionais da FIFA, nós vamos falar um pouquinho aqui de alguns temas que aqui no canal nós conseguimos olhar para essa Copa do Mundo e achamos interessante falar um pouquinho com vocês aqui sobre a juventude das equipes, o alto nível de preparação dos goleiros, a bola parada, o que está acontecendo com a bola parada, o rodízio de escalações, será que essa passa a ser uma tendência, o VAR daqui para frente, como é que os técnicos têm que trabalhar as suas equipes em relação ao VAR, a volta do centroavante, como devem jogar os veteranos, o futuro dos técnicos ou selecionadores de seleção, futebol africano e asiático, será que está evoluindo cada vez mais, futebol europeu, sul-americano, se mantém no topo. Então nós vamos avaliar aqui mais uma vez essas questões todas aqui, falando sobre Copa do Mundo. Então vamos começar falando um pouquinho aqui das análises aqui do canal desses temas que nós aqui falamos. Vamos deixar com umas imagens da Copa para que vocês possam então ter aí essa lembrança do que foi essa Copa, com algumas imagens. Fala um pouquinho do tema juventude das equipes e preparação física. Então deu para notar que nessa Copa do Mundo jogadores jovens se destacaram, equipes com jogadores jovens também tomaram bastante atenção. Mas aqui no canal o que nós percebemos aqui, na primeira fase, a juventude dos jogadores, a preparação física, ela é fundamental para que as equipes possam ali, naquela questão ansiedade, estresse, competição, estreia, enfim, tudo aquilo que está envolvido. Foi muito importante você ter equipes com jogadores jovens, jogando em alta velocidade, fazendo com que a intensidade do jogo aumentasse bastante. Mas nós percebemos aqui no canal também que, ao passar de fases, quando os jogos vão ficando cada vez mais conflitantes, algumas equipes, mesmo com jogadores jovens, optaram por baixar um pouco ali a velocidade, a correria, e procurar ter um trabalho de jogo muito mais estudado. Então, falando desse tema juventude das equipes de preparação física, é importante sim, porque isso vai continuar acontecendo bastante, as equipes vão continuar cada vez mais ainda baixando a idade de alguns jogadores para competições de alto nível, porque a preparação física é fundamental hoje.
a participação de analistas de desempenhos, preparadores físicos, médicos, geologistas e todos esses outros membros que fazem parte da comissão técnica é muito importante para que você possa então ter ali bem usada a questão da juventude dos jogadores. Então é um ponto interessante para nós aí que vemos nessa Copa, que a juventude é importante, a preparação física ela é importante, mas hoje cada vez mais as comissões técnicas, então, com profissionais que trabalham dentro do campo especificamente e profissionais que preparam os jogadores para estarem em campo, cada vez mais esse entrosamento vai ter que aumentar e cada vez mais vai ser necessária. A tecnologia vai cada vez mais também entrar em campo para que as equipes jovens, bem preparadas, possam então ter um grande desempenho aí na competição. Falando do tema 2 aqui, que é o alto nível da preparação dos goleiros. Quando a gente fala dos goleiros, é que nós vimos na Copa do Mundo, essa Copa principalmente, destacou muitos goleiros jovens aí e outros goleiros também. Nós estamos aqui vendo a final agora, um lado o Lloris, do outro lado o Eduardo Martínez, goleiro argentino. E vimos ao longo da Copa vários goleiros, né? Até as imagens vão mostrar um pouco aí do Szczesny, vai mostrar um pouco do goleiro da Croácia, muito jovem, até mesmo os goleiros brasileiros também que jogaram a Copa, e outros goleiros aí que se destacaram, como o goleiro do Marrocos, enfim. Então, cada vez mais o goleiro vem sendo um profissional importante em cada Copa do Mundo, a evolução dos goleiros. A gente teve uma evolução bastante grande já 14 e 18, com os goleiros começando a jogar um pouco mais com os pés, e hoje a gente vê os goleiros saindo um pouco mais da área, os goleiros também trabalhando a orientação dos times, os goleiros também sendo muito participativo na questão de ali fazer lançamentos, até mesmo fazer com que a bola possa ser devolvida em velocidade quando você precisa de intensidade e também seja devolvida com um pouco mais lenta, e a visão do goleiro lá de trás, por exemplo, durante os jogos é importante para que ele possa ali ser um par técnico ali da equipe de defesa, porque ele está vendo o jogo de uma posição privilegiada. E sem dúvida que cada vez que um goleiro faz uma defesa, vai bem nos pênaltis, ele faz com que toda a parte emocional de uma equipe melhore bastante. Então por isso que hoje a preparação no alto nível dos goleiros das seleções tem sido bem interessante. Por isso você ter goleiros bem preparados, goleiros que entram no clima do jogo e consigam fazer a diferença, ele é sem dúvida passaporte para as finais. Lloris, durante a Copa, um dos dois finalistas, foi um goleiro muito seguro de si, sabe? Um goleiro experiente, capitão francês. Ele entrou para a história como o goleiro que mais joga as Copas, todas as histórias da Copa do Mundo, que mais entrou em campo. E sem dúvida alguma, toda essa bagagem de experiência faz dele um goleiro que passa muita segurança. Olhando para o lado do Eduardo Martínez, um goleiro que o Scaloni, quando chegou, preparou ele para ser o goleiro da seleção argentina. Ele é um goleiro que não tem muito destaque nas grandes equipes do futebol europeu, mas foi preparado para ser um goleiro de seleção e fez defesas importantes, defendeu o pênalti e se agigantou na competição como goleiro argentino, que já há algum tempo vinha sofrendo expectativas de ter um grande goleiro, e tendo o Eduardo Martínez hoje um goleiro que também representa muito para essa Copa do Mundo. O terceiro ponto é a bola parada. Sim, a bola parada, podemos dizer que é uma Copa que marca perdas de pênaltis por vários jogadores importantes. Vamos passar aí pelo Marquinhos, que bateu na trave, o Rodrigo, que também falando da seleção brasileira, que perdeu o pênalti. Tivemos aí o Messi também, que perdeu o pênalti na Copa, Harry Kane, enfim, a lista é grande. E os gols de faltas também cada vez menos, tá? A gente tem tudo para ter uma Copa que termine sem gol de falta. Então é muito interessante aí tentar ver o que os técnicos têm que olhar para a cobrança de falta, o que está acontecendo, será que os batedores não estão tendo muitas oportunidades de fazer o gol de falta. Então a bola parada, sem dúvida que é um trabalho que nos próximos anos vai ter que ser muito bem desenvolvido para que ela volte a ser ali um diferencial para as equipes tentar ganhar melhor as competições. O ponto também fala de rodízio de escalações. O que acontece é que hoje vemos uma época onde as lesões e outras situações pode tirar um jogador ou outro da Copa do Mundo. A Argentina 2-0 nesse exato momento com o gol de Di Maria. Um gol de jogada interessante aí, a Argentina sacramentando praticamente a conquista do título. Mas voltando aqui, a gente está vendo aí que o rodízio de escalações faz com que os técnicos entendam cada vez mais hoje você tem que jogar conforme o adversário. E não é só a escalação de saída de jogo. A gente fala de uma escalação durante a partida. Quem que você tira, quem que você acessa, como é que você troca a equipe. Então você tem que ter aí a certeza e a condição de cada vez mais
é muito, mas muito importante que os técnicos hoje possam olhar para os adversários, fazer escalações, ter opções no banco de reserva, possa mexer na equipe e possa então ter aí um termômetro muito bem bacana, muito bem interessante de como você faz aí para jogar uma competição a nível de Copa do Mundo. Então os técnicos hoje precisam conhecer muito bem o elenco, tem que conversar com toda a comissão técnica e você precisa ter aí a necessidade de fazer rodízios de escalações e fazer com que as suas escalações entreguem ali uma Copa do Mundo e um jogo de futebol que seja de altíssimo, esplendoroso nível. Essa então é a situação. Falando do VAR, o VAR ele é hoje, sem dúvida alguma, uma tecnologia que chega para o futebol. Ele em 2018 ainda deixou a coisa um pouco meio confusa, mas em 22 o VAR ele realmente naquela parte tecnológica ele está 100%, mas precisamos ainda aprimorar um pouquinho mais os profissionais que trabalham no VAR para que eles possam tomar decisões. A gente vê que é com pouquíssimos erros de arbitragem, mas alguns dependentes do VAR, o VAR ainda em algumas situações ele acabou não tomando posições, acabou às vezes não tomando decisões. Que o jogo de Marrocos ontem, muita discussão por parte de Marrocos com relação à arbitragem e o VAR. Então o VAR ele precisa ser um pouquinho mais melhorado na parte mais humana. Então, mas acredito que hoje os técnicos também têm que olhar muito, orientar suas equipes que não adianta ficar reclamando, batendo boca, quer dizer, o capitão chegar ali do lado do árbitro de maneira respeitosa, vamos ali, tenta consultar o VAR, ver o que ele fala desse lance, para tentar evitar o bate-boca, a tensão, a quebra de clima. Então hoje é importante que o futebol, na vivência do VAR, possa ter capitões em campo mais equilibrados que consigam então cada vez mais fazer com que a equipe jogue junto ali com o VAR. A volta do centroavante é um tema, inclusive, que também foi falado pelos especialistas da FIFA, mas nós também achamos interessante uma Copa do Mundo onde voltou a ter gols de número 9, né? Inclusive uma Copa passada, a de 18, ficou marcada pelo fato do Giroud, do Gabriel Jesus, por exemplo, serem 9 de seleções como Brasil e França, e terminaram a Copa sem fazer gols. E nessa Copa, os número 9 voltaram a fazer gols, voltou a ser jogadores importantes. Mais à frente a gente vai mostrar aí a relação dos artilheiros. Nesse momento o Messi com 6 gols está sendo o artilheiro da Copa do Mundo. E quando a gente fala do centroavante, não é só o centroavante número 9 não, é você no esquema tático de jogo você ter ali o espaço e a jogada para que alguém entre como centroavante. Nessas imagens nós vimos aí o Casemiro fez um gol de centroavante, a gente vê que o Mbappé como falso 9 fez gols de centroavante. A gente olha para a Copa, logo na abertura, o Valência fazendo gols. Então, cada vez mais o futebol está sendo estudado de uma maneira para o quê? Para que a bola chegue na posição do centroavante, você tenha jogadores que consigam ser ótimos finalizadores. Por exemplo, o gol do Neymar na eliminação do Brasil contra a Croácia mostrou ali um gol de gênio, de bola, alguém que realmente pegou a bola ali pelo meio, cortou, fez a grande jogada e com o verdadeiro centroavante finalizou. Então, cada vez mais a finalização é um fundamento que cada vez mais os técnicos vão ter que trabalhar com vários jogadores e tentar passar a eles a importância de que eles possam a cada momento estarem preparados para ali na posição do centroavante, eles possam finalizar a gol. Então, talvez hoje não tenha mais, embora voltou a ter os 9, mas eles também voltam para marcar, não tem mais aquele jogador que fica ali na área com o centroavante, mas o espaço do centroavante voltou a ser ocupado. Então é importante que a equipe tenha o maior número de jogadores possíveis com capacidade e habilidade de finalizarem em gol na posição de centroavante. Falar um pouquinho de como devem jogar os veteranos. Vimos nessa Copa do Mundo que foi importante jogadores veteranos, né, os técnicos foram percebendo ao longo da Copa, de você, até olhando um pouquinho para o modo do Modric, do próprio Messi, de você cada vez assim fazer com que os jogadores não se cansem muito durante a partida, que eles joguem ali em atalhos de campo, que eles joguem, por exemplo, ali na boa, de repente eles fiquem em posições que eles possam ali receber passes e cada vez mais criar e jogar na boa. Então os jogadores experientes, veteranos hoje, eles têm esse papel. O Giroud está sendo substituído pelo Thuram. A França já no primeiro tempo fazendo 2 substituições aí bem interessantes, esse dado na Copa do Mundo que vai para o do Wenger também. Então essa é a condição, a gente ter ali
jogadores veteranos, sendo importantes, em poucos lances eles possam então fazer diferença capital. Não é à toa hoje que o Messi, ele é hoje o grande jogador da Copa, da seleção, aí porque realmente na Argentina foi conseguido achar uma maneira que ele pudesse jogar, sendo um jogador veterano, experiente, mas decisivo e importante, e principalmente ele sempre tinha a oportunidade de assumir o protagonismo, assumir, porque isso faz com que o jogador cresça. Então, pênalti que surge, né? Então você vai bater, bola parada, você vai bater, o jogo está difícil, você se apresenta para o jogo, então é importante que o jogador veterano ele possa assumir também o papel de protagonista dentro da equipe. Um outro ponto também aí que a gente vai ver também, falar um pouquinho, é do futuro dos técnicos. A gente fala do futuro dos técnicos, cada vez mais fica evidente que os países não precisam trabalhar selecionadores de seleção, então aquele técnico hoje que trabalha lá, equipes menores, sub-20, sub-23, a olímpica, eles talvez estão sendo os mais preparados e prontos para ser os técnicos das seleções. Então hoje, por exemplo, quando nós olhamos para o Brasil, o Micali, o próprio André Jardine, que trabalhou recentemente conquistando Olimpíadas, aí, trabalho interessante, é uma forma do Brasil olhar para também profissionais, que é o que está sendo feito aí fora. Por exemplo, a Espanha acabou de perder o Luiz Henrique, mas traz o Lafuente, que também vem da base, sobe para assumir a seleção principal. Então cada vez mais hoje, Copa do Mundo, futebol, exige que você tenha ali um profissional que saiba, se adapte bem a trabalhar as coisas de seleção, ou seja, você tem ali técnicos de seleção realmente, por assim dizer, preparados e prontos para poder trabalhar bem nas seleções. Então o futuro cada vez mais que eu vejo é você ter técnicos sendo formados pelas próprias confederações lá na base, chegando à Copa do Mundo. Tá aí Lionel Scaloni também, que é um símbolo, né, se consagrando campeão nesse momento, pode mudar, mas que representa muito bem aí essa escalada aí da formação dos técnicos. Falar um pouquinho agora do futebol africano e do futebol asiático. O que vimos nessa Copa do Mundo? Vimos aí o futebol asiático hoje com técnicos, né, no caso da Coreia teve o Paulo Bento, mas no caso do Japão teve um técnico local japonês. Mas vimos equipes que jogaram bem, trabalharam bem, tanto que evoluíram bastante, e essa evolução fez com que elas pudessem avançar a fase da Copa do Mundo. Então eu vejo o futebol asiático cada vez melhor, sem dúvida alguma, e também a minha expectativa também é futebol africano. Vai Marrocos esse ano, que poderia ter ido também passado um pouco mais longe do Senegal se tivesse, poderia estar com o Sadio Mané, e também com os goleiros que estão sendo formados. O futebol da África está cada vez mais também se fortalecendo, ficando forte, então podemos ver que próximas Copas do Mundo, África e Ásia podem cada vez mais aí já brigar por posições de Copa do Mundo, de campeões e de títulos. O futebol europeu e sul-americano continuam tendo essa equivalência. A Argentina nesse momento aqui do jogo conquistando a Copa do Mundo com 2-0, com gols de Messi e de Maria, e com isso nós estamos vendo aí cada vez mais aí essa coisa de que o futebol europeu ainda é muito organizado, muito forte, bastante, mas por outro lado, o futebol sul-americano também acreditando no talento dos jogadores. Você vê que a Argentina foi formada de que maneira? Com jogadores jovens, mas também com jogadores renomados, protagonistas, e o técnico achando espaço e minutos de jogo para cada um deles. Então eu vou te perguntar, qual é o time titular da Argentina? Não tem esse time titular, mas a Argentina jogou uma Copa com Julián Álvares, com Pupo Gomes, com Messi, jogou com Di Maria, jogou com Acunha, enfim, então a Argentina abriu espaço para que boa parte dos jogadores pudessem então ter minutos em campo, e que cada vez que eles estivessem dentro de campo eles pudessem aproveitar ao máximo aquela minutagem de campo. Como diz Lionel Scaloni, a Argentina é Messi e mais 10. Os outros 10 pode ser aí o Depou, pode ser outros jogadores, mas podemos ver cada vez mais o futebol sul-americano procurando aí resgatar e entender a importância de você ajudar com que os seus principais jogadores possam jogar uma Copa do Mundo. Faz ali, por exemplo, se o jogador é o Messi, então ele vai jogar todos os minutos de campo que ele for possível. E os demais vão se revezarem ali, mas para poder fazer com que a Argentina mantenha o alto nível, a qualidade e a competitividade. Então essa foi uma avaliação nossa aqui. Em resumo, é uma Copa que mostra cada vez mais que o futebol está ficando tecnológico, mas ele também
não abre mão do protagonismo dos grandes jogadores e que os técnicos cada vez mais vão precisar ser especializados e que tem que dar atenção porque tem aí crescendo muito futebol asiático, futebol africano, mas também o duelo América e Europa vai continuar sendo forte, mas aí você precisa, além de tudo, ter o camisa 10 que rege o time. Então agora vamos voltar um pouquinho aqui e falar sobre o que foi a palestra mesmo ali dos profissionais ali do futebol, que é o Klinsmann e o Arsene Wenger. Vamos analisar aqui um pouquinho das falas deles então a cada ponto aqui. Está apresentando aí nesse vídeo rapidinho aí o Klinsmann, né, ao lado do Joachim Löw. Eles trabalham junto na seleção da Alemanha. Depois nessa foto aí cada um de um lado, por exemplo, ele do lado, o Löw do lado da Alemanha, o Klinsmann do lado dos Estados Unidos. Então a carreira de técnico dele aí tem aí coisas interessantes, não só como técnico, mas ele foi treinador da Alemanha, foi treinador do Bayern, do Hertha Berlim também. Depois ele passou a ser parte do conselho disciplinar da Alemanha lá pelo Hertha Berlim, passou a ser diretor técnico dos Estados Unidos e hoje ele trabalha aí na FIFA. Então vamos falar aqui das falas deles. Então, por exemplo, a primeira fala, vamos lembrar muito do Tite, fala do box to box, né? Então aqui fala que eles falam de meias quadras com capacidade em áreas. Então o que o Arsene Wenger falou? Que no geral o que vimos é que os blocos intermediários e a compactação nas áreas centrais têm sido uma forma dominante de jogar e defender. Isso pode ser porque a linha defensiva se moveu um pouco mais para cima, mas também porque a capacidade de defesa foi muito importante. Então o que ele quer dizer aqui em poucas palavras é o seguinte: o futebol jogado hoje, ele realmente está de uma maneira que dá muito offside, muito impedimento, porque as linhas do campo estão sendo muito bem usadas pelos técnicos, pelas equipes, os homens de defesa, que têm feito trabalho em linha ali, procurando jogar de uma forma mais eficiência, e jogar com eficiência não significa que você não vai errar, mas podemos dizer que as defesas estão cada vez mais bem montadas, estão procurando ali realmente dificultar. Se você não tem um jogador que quebra uma linha, que faz um drible, uma jogada de efeito para quebrar a marcação ela está estática, porém um pouco mais alta, então faz com que o futebol cada vez mais tenha ali desafios de você ter que buscar alguns dos apuros da parte técnica, né, para que as coisas possam então ficar mais interessante. Então essa questão que eles destacam aqui deixa claro que o futebol jogado em linhas é uma observação que tem que ser trabalhada para que os jogadores de ataque possam jogar aproximando, abrindo para as laterais, e que você às vezes vai ter que ter jogadores que puxam a marcação, porque as linhas defensivas de todas as 32 seleções que jogaram essa Copa, elas estavam muito bem montadas, né? Mesmo seleções sofrendo goleadas aí, a gente vê que acontece, porque você é bem diferente de uma seleção que tem um potencial um pouco melhor, mas no geral a montagem dela, a maneira de jogar, a forma que foi organizada mostra que as linhas box to box ele cada vez mais vai ser usado pelos técnicos de futebol para tentar ganhar ou a vantagem do impedimento para o adversário, ou de repente tentar distanciar ali do que os jogadores mais especializados na bola parada possam fazer faltas ali próximo à área. Então é uma tendência interessante que ele mostra aí nessa sua avaliação, que isso está sendo muito bem usado pelos técnicos. Um outro ponto também aqui que foi destacado agora pelo Klinsmann, né, que falou em relação aos gols de cruzamento. Embora tenha havido menos cruzamentos em jogo aberto do que na Rússia, né, vamos ter até a estatística por números aqui, 13,5 por partida em 2022 contra 14 em 18, ou seja, diminuiu os cruzamentos, mas houve mais 21 gols marcados em cruzamentos, né, 45 em 2022 contra 24 em 2018, ou seja, 83% de aumento. Então, o Klinsmann definiu esses números. Ele falou o seguinte: quando as equipes são compactadas no meio, fazem com que muito mais intensidade aconteça no jogo. Fica muito mais difícil encontrar os atacantes ou os números nobres ali infiltrados, de certa maneira, os seus atacantes pelo meio. Em consequência, as equipes tentam levar a bola pelas laterais, eles tentam encontrar algum espaço em lateral e fazem cruzamento. Ou seja, então você precisa do 9 para finalizar as coisas. É o que nós falamos na análise aqui no nosso canal aqui. Ou seja, a importância de você ter jogadores que ocupem o espaço do 9, que consigam fazer ali com que a jogada chegue. E como hoje você está tudo compactado,
a caída pelas laterais, os cruzamentos e as bolas alçadas na área acaba sendo um recurso que você talvez não consiga fazer com tantas vezes como era feito antigamente, mas é um recurso que as equipes procuram para conseguir chegar à área adversária e tentar fazer um gol. Então é importante que os gols de cruzamento eles voltaram a acontecer, eles ainda não são assim tão maiores do que nos últimos anos, mas eles estão acontecendo porque é o recurso que as equipes têm encontrado hoje de jogar pelas laterais de campos, alçando as bolas para que os atacantes ou os homens que estão ali na função do 9 possam então finalizar em gol. Então é bastante importante, muito interessante que a gente possa ter essa ideia de que cada vez mais a gente possa então ver as equipes avançando. E aqui até se destacou o Klinsmann, que não é por acaso que França e Argentina estão na final, porque tem jogadores que sabem aproveitar as chances criadas pelas laterais, ou seja, eu estava vendo inclusive no jogo, a França joga muito pela lateral do campo, a Argentina também joga muito pela lateral do campo, eles procuram abrir espaço, nem sempre tem essa facilidade, nem sempre as coisas acontecem como eles gostariam que acontecesse, mas é um recurso que eles não abrem mão, mesmo que você vai errar uma, duas, três, quatro tentativas, mas a tentativa certa, uma ou duas, às vezes é o que você precisa para que você possa então finalizar e fazer o gol. Nessa foto tem aí o Klinsmann, Oliver Bierhoff, e o Joachim Löw no passado aí, homens que realmente sabem muito de futebol, porque essa parte de cruzamento que o Klinsmann analisa é uma coisa que ele foi um dos especialistas em fazer gols ali na área adversária. Arsene Wenger, a ficha do Arsene Wenger aí, eu já credenciado como o diretor da FIFA, da parte técnica, dos estudos técnicos aí. A carreira dele realmente já destacamos no canal várias vezes, foi técnico do Monaco, uma história invejável no Arsenal e agora trabalhando para a FIFA, uma escolha interessantíssima de alguém que realmente conhece muito futebol e profundamente, e essa parte dele estar aqui fazendo parte dessa avaliação toda, esse trabalho ajuda muito a gente a ter aí essa questão de ter aí o Arsene Wenger sendo esse analista dos principais. Agora a gente pode falar aqui um pouquinho sobre essa fala do Klinsmann, né? A importância sobre desenvolver os centroavantes. Então o Klinsmann falou que olhando para a educação do treinador, o desenvolvimento de jogador como um todo, haverá necessidade futura de desenvolver atacantes com capacidade de arriscar, ser clínico na área e focar no que realmente importa. Então, isso é um pouco daquilo que o Neymar fez naquele jogo, né? Onde ele arriscou aquele jogador individual e outros jogadores também que a gente vimos aqui na Copa, o Bellingham na Inglaterra, o próprio Lionel Messi, Mbappé, os grandes nomes da Copa do Mundo foram jogadores que em um dado momento, ponto ou outro, arriscaram. O próprio Richarlison, com aquele gol que ele faz na estreia do Brasil, mostra isso. O Klinsmann está dizendo, por exemplo, o atacante vai ter que ter esse diferencial de saber arriscar, né, ali na área adversária, né? Então acho que é uma tendência que as pessoas estão olhando para que o sistema de jovens possam ser no futuro de jogadores que não precisa ser um centroavante fixo número 9, mas que todos tenham que ter ali uma boa qualidade de finalização em gols. Então essa é a tendência. Então olhando aqui também para os jogadores artilheiros da Copa, né? Esse vídeo como nós falamos, né? Está acontecendo agora a final da Copa, o Messi está com 6 gols, então ele está assumindo de forma definitiva a artilharia da Copa aí. Então Messi, Mbappé, Julián Álvares, Giroud, que já deixou a Copa do Mundo, foi substituído agora, Richarlison também deixou a Copa, o Saka, o Rashford, o Gakpo, o Ener Valencia e Gonçalo Ramos, todos eles atacantes de ofício. Então mostra aí cada vez mais que o futebol está tendo espaço para quem? Para os centroavantes, jogadores atacantes que chegam à frente, que arriscam o lance, que fazem a diferença para fazer os gols. Importante então aí essa marca interessante aí, destacar até o Gonçalo Ramos, que fez 3 gols numa única partida, né? Então isso é interessante também a gente destacar, que o atacante ele pode então chegar e desequilibrar um jogo por ser criativo e também ser ótimo no desempenho de finalização. Um outro aspecto que a gente vai falar aqui então é que sobre a chegada da final de Argentina e França. Na opinião do Wenger, até para resumir, ele acredita que isso mostra que a Argentina e França nos últimos anos realmente foram seleções que estiveram ali sempre no topo e colocaram ali autoridade em cima do seu favoritismo, e durante a Copa eles reaprenderam ali a jogar
a cada jogo, ou seja, a França teve que remontar um time durante a Copa, a Argentina também teve que esquecer essa tendência de que tem um time titular e por usar muito bem os elencos, usar bem as laterais do campo, usar bem os seus jogadores principais como protagonistas, chegam ao final da Copa do Mundo trazendo a lição de que hoje o técnico tem que ter um conjunto que trabalha, um protagonista que decide, e um time muito disposto a cada vez mais jogar a cada minuto da Copa do Mundo aquilo que o maestro do jogo pede. É para segurar? Vamos segurar um jogo. É para equilibrar? Vamos equilibrar. É para lançar? É para trabalhar a bola de um lado do outro. Ou seja, o técnico fora de campo tem que realmente ser um verdadeiro maestro e orquestrar muito bem seu time a cada minuto de Copa, porque uma falha, um minuto final, pode fazer com que você fique fora de uma decisão. Então é importante nós termos aí essa visão. E aqui falar um pouquinho também de dois técnicos que estão fazendo a final hoje. Por exemplo, né, o Lionel Scaloni mais jovem do que o Deschamps, que já foi campeão do mundo. Mas é interessante que o Wenger diz que os dois técnicos aí realmente eles mostraram que eles conseguiram ter um equilíbrio, tiveram ali momentos que precisaram ali trabalhar de uma maneira mais profunda, tomar decisões. O Deschamps tomou a decisão, por exemplo, de barrar o Benzema para essa partida, né, porque ele falou não é festa, não é momento de pensar dessa maneira, e você vê que ele perdendo o jogo 2-0 já mexeu no time, tirou o Giroud, que tem uma Copa do Mundo extraordinária, mas na visão dele ali, por exemplo, a Copa do Giroud acabou, ele mexeu na equipe, colocou o garoto Thuram, e o Lionel Scaloni, ele sempre soube que trabalhar naquela tese, Messi e mais 10, e foi trabalhando na equipe, foi trabalhando posições como do Martínez, por exemplo, como goleiro, foi preparando jogadores para jogar minutos de Copa do Mundo e não pensando que o jogador tem que ser titular absoluto numa Copa do Mundo. Você tem uma semifinal, um jogo de semifinal, vai no final. Você começa com o Di Maria no campo, mas numa final você vai com o Di Maria. Ou seja, isso mostra então que os dois técnicos eles realmente chegam mostrando a capacidade de você ter treinadores que são preparados para trabalhar com seleções. Então isso é um indício de que não é talvez você buscar um grande técnico de um clube que ele vai fazer um trabalho diferenciado numa seleção. Talvez você tenha que trabalhar, desenvolver, vale muito mais a pena desenvolver e trabalhar um técnico para a seleção, para que ele possa então ser o técnico da seleção. Então é importante as pessoas que gerem o futebol ver esse recado que é passado pelo Klinsmann e pelo Arsene Wenger. Você ter selecionadores de seleção ali que sejam muito bem assessorados por profissionais que possam ajudar aí bem e no trabalho de seleção. Então aí até falando um pouquinho, destacou alguns jogadores, como nós já falamos aqui, né? Lautaro Martínez, Di Maria, enfim, então foi o Dembélé, o Griezmann, jogadores destacados aí pelos dois aí, pela chegada da final da Copa dessas duas seleções, jogadores importantes. E aí estão estimados a Copa do Mundo, né? E a palavra final do Wenger que falou que os jogadores estão sob pressão para entregar atuações especiais, né? Mbappé para um lado, Messi do outro. Estamos vendo a final nesse momento e o Messi está conseguindo realmente dominar essa final, e por isso nós temos hoje aí a Argentina ganhando essa Copa do Mundo até aqui. Bom, então esse foi o nosso vídeo falando aí sobre estatísticas, pontos interessantes, falando sobre o que mudou de 18 para 22 aí, então é um pouco do que nós falamos. Por exemplo, eles também destacaram lá que a situação dos goleiros, né, que cada vez mais vem sendo importante esse profissional dentro das seleções, seja pela sua experiência, pela sua maneira de saber jogar com os pés, pela sua maneira de orientar, pela sua maneira de repente impulsionar o jogo, por assumir protagonismo, pegar pênalti. Tudo isso faz com que o goleiro possa crescer numa Copa do Mundo e fazer com que o adversário do outro lado tenha dificuldade de passar por aquele goleiro, né? Então a gente falou sobre isso. E também destacou outros pontos aqui, falando muito sobre os protagonismos dos jogadores. É importante que os protagonistas sejam protagonistas de verdade, que assumam a posição como protagonistas, né, das suas equipes, e que os atacantes possam realmente estar no lugar certo, na hora certa, e possam fazer gols. É importante, né, como o Richarlison fez gol, como o Harry Kane fez gol, Rashford fez gol, o Kylian Mbappé quando fez gol. Ou seja, ele está dizendo, esses jogadores quando chegam na partida, eles fazem gol, eles conseguem ganhar o psicológico a favor da sua equipe e conseguem fazer com que o adversário tenha ali um problema maior de ansiedade, preocupação, porque os caras estão lá na frente, estão fazendo aquilo que eles mais temem, que é gols. Então isso mostra aí a importância de você
dá a possibilidade para o seu jogador protagonista, para os seus atacantes fazerem gols, ganharem confiança e cada vez mais trazer para o seu lado, né, a tranquilidade e levar a pressão para o lado do adversário. Uma foto então do atual técnico campeão até o momento, como o jogo não terminou, o Deschamps está aí com a Copa do Mundo na mão. E tem o Arsene Wenger e o Klinsmann, que está aí falando então sobre essa importância de que eles também destacam que os jogadores com grande habilidade, eles levam vantagem, mas existem também jogadores que têm menos habilidade, mas que são muito mais, mas que podem fazer um grande trabalho aí na parte técnica, tática, e podem jogar muito a favor da equipe. Para ser titular ou reserva, é importante que o jogador saiba quando está em campo o que ele tem que fazer, qual é a função dele e desempenhar bem essa função da melhor maneira possível. E uma foto final aí com os membros, né, da comissão aí que trabalha junto com o Arsene Wenger, embora esse vídeo destacamos muito o Wenger e também o Klinsmann, né? Junto com eles também esses profissionais também que trabalharam nesse trabalho, como o Alberto Saccherano da Itália, o Chaudhry da Coreia, o Sandel Olise da Nigéria, o colombiano Farid Mondragon, ex-goleiro, né? O Pascoal Zamber da Suíça, enfim, é uma comissão aí de peso e grande responsabilidade, gente muito boa aí trabalhando para a FIFA aí, e certamente estão de parabéns pelas análises e bate muito com o nosso canal aqui. Então, vamos assistir o segundo tempo da Copa, e você que ficou aqui e assistiu esse vídeo com nós, fica aí nosso abraço, e esse é o FIFA Nerd Esportes Cultura Pop, falando de futebol, Copa do Mundo, cobrimos aqui e trazemos aí nossa avaliação. Então assine o canal, compartilhe o vídeo, tamo junto e até a próxima. Assine o